pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas e eu venho apresentar para vocês a minha palestra neste momento, que é uma abordagem prática de modelos regressores de Machine Learning. Nessa palestra eu vou mostrar em mais detalhes tanto a parte de teoria como também a prática relacionada a esses modelos. Espero que vocês gostem e eu estarei aí ao longo da palestra também tirando algumas dúvidas de vocês. Vamos lá? Pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a nossa palestra aqui. Modelos regressores, uma abordagem prática. Como o nome já diz, a ideia é mostrar para vocês um pouco da teoria, tá? Mas não entrar em muitos detalhes técnicos, mostrar mesmo o conceito, né? Mais qual é a ideia por trás das técnicas e a partir disso entrar mesmo de fato no hands-on, tá? Então vamos lá. Esses são os nossos patrocinadores aqui do evento, tá? Vocês já devem conhecer. Então, os modelos regressores eu vou ter uma introdução, mais ao que é aprendizado de máquina, depois o que é um problema de regressão, quais são as técnicas e suas particularidades, tá? E aí o hands-on que a gente vai entrar. Então, aprendizado de máquina, né? Eu gosto sempre de falar o seguinte, dentro do conceito de aprendizado de máquina, a gente tem alguns subconjuntos, tá? São eles aprendizado não supervisionado, aprendizado supervisionado e reinforcement learning, aprendizado por reforço, tá? Dentro do supervisionado, que é onde todo mundo foca mais, tem dois, classificação e regressão. Classificação é tudo que a gente vê de muito clássico, né? Dentro de Kaggle, dentro de tutoriais na internet, né? Onde se constrói um modelo para predizer uma classe, seja ela A ou B, 0 ou 1, a partir de um conjunto de dados, né? Então, é isso que a gente entende como classificação. E classificação pode ser usada para classificar imagem, né? Onde a gente quer encontrar, por exemplo, uma imagem de uma casa ou de um prédio. E aí construir um algoritmo para predizer qual a probabilidade de ser um ou de ser outro. Fraudes, então se é fraude, se não é, né? Retenção de cliente, então, putz, eu vou ligar para um cara, eu sou de CRM, eu quero ligar para quem tem a maior probabilidade de aceitar o produto da minha empresa. E o cara que não tem probabilidade alguma, nem vou ligar para ele, que eu vou perder a ligação. Ok, tudo isso é classificação, a gente vai para o não supervisionado aqui, né? Eu vou deixar a regressão por último. Dentro do não supervisionado temos clustering e redução de dimensionalidade. Redução de dimensionalidade nada mais é do que conseguir juntar diversas variáveis em uma só, né? Analisando o componente principal delas e a partir daí você consegue entender então variáveis que são parecidas, né, entre si e como juntar todas elas. Clustering, você tem um conjunto de dados, não faz a mínima ideia de como começar por ele, mas você tem que fazer alguma coisa. Então, esse alguma coisa pode ser aplicar um agrupamento e essa técnica aí vai trazer grupos baseando-se em similaridade e essa similaridade dada uma distância. A distância pode ser euclidiana, Manhattan ou qualquer outra distância que exista. E aí, com isso, você consegue entender melhor aquele seu conjunto de dados. Reinforcement Learning, como o nome já diz, aprendizado por reforço, você treina, bota o modelo para rodar, e aí o resultado dele vai ser input para um novo retreino. Tá? E aí, por fim, dentro do supervisionado de regressão, é tudo que tem uma target, um output de um número real. Então, putz, eu quero fazer um forecast, eu quero fazer uma predição de qual é o valor de algo, né? Então, putz, que é o nosso exemplo aqui. Dado uma série de características, uma série de features, qual que é o valor da casa? Qual o valor de venda de uma casa, tá? Então, isso é um problema de regressão. Então, aqui, eu acho que é só para deixar mais claro, né? Temos aqui a classificação, que putz, eu tenho as bolinhas verde e azul. Então, eu quero definir se é a classe verde ou classe azul, tá? E aí treina-se um algoritmo para isso. E ele acha uma melhor fronteira para dividir entre o que é azul e o que é verde. Já na regressão,
eu tenho vários pontos, vários números reais aqui. Então, dado aquela série de características, eu vou dizer qual é o número para aquilo. Ou seja, qual é o preço de algo, por exemplo. Tá? Então, a introdução aqui. Pensa que eu tenho essas variáveis aqui das colunas em azul. São variáveis que a gente chama de explicativas. E a variável resposta aqui, a target, é o que a gente busca predizer num novo conjunto de dados. Então, essa é a minha tabela, é considerada Analytical Base Table, é a tabela que o modelo usa para ser treinado. Então, ele pega isso e vê, putz, aqui o tempo estava chovendo, estava quente, a umidade alta e não estava ventando. As horas jogadas foram 26. Assim sucessivamente, e a partir disso ele treina, então, e encontra um padrão nesse conjunto de dados para definir qual é o resultado, qual que é a nossa target aqui no final. Aqui é uma exemplificação da Decision Tree. Né? Então, para essa tabela que a gente viu anteriormente, a Decision Tree, ela quebra, ela faz criar regras. Mas qual que é o tempo? Tá sol, tá chuvoso, como tá? Como que tá o vento? Tem vento, não tem? Então, baseando-se nessa tabela aqui, ela cria as regras e traz médias. A ideia é que ela consiga definir médias que são melhores do que os nossos chutes para conseguir definir alguma coisa aqui e ter uma resposta. Então pensa só, ela treina com esse conjunto de dados anterior aqui que a gente está vendo, né? E beleza, ela fala sempre que está chovendo e sempre que está quente, supondo aqui, né? Então tinha lá observação com 26, observação com 30, depois tem um raining aqui, mas não tem mais quente, e a partir disso ela faz médias desses valores para conseguir trazer algo mais próximo possível da realidade. Né? Então, os nós folhas que a gente vê no final aqui são essas médias que ela encontra a partir de regras que ela cria, e essas regras elas tentam minimizar um erro. Que erro é esse? Pode ser, dentre outras métricas, o MSE, que é esse erro quadrático médio aqui. Basicamente, é uma somatória de uma continha entre qual é o valor que a árvore diz que é, menos qual o valor que é real, menos o valor que a árvore diz que é, por isso que é o y e aí menos y chapéu, elevado ao quadrado. Né? Então, o que significa isso? O quão longe ou próximo eu estou do valor real daquela observação. Tá? Isso a gente considera como erro, então a ideia é minimizar ao máximo o erro durante o treinamento. Isso significa o quê? Que eu vou ter um conjunto de dados de um padrão, que é o padrão mais próximo possível da realidade para aquele objeto de estudo do modelo. O processo de treinamento, então, eu queria, com esse slide aqui, passar a seguinte mensagem. Tem duas coisas que dá para perceber aqui. Uma delas existem alguns parâmetros para qualquer treinamento de modelo chamado hiperparâmetro, que é o MaxDef aqui do lado. Então, repara que se o MaxDef é menor, esse modelo ele tende a performar pior. Se o MaxDef é maior, ou seja, eu consigo ter uma profundidade maior na minha árvore e, com isso, criar mais regrinhas para atingir cada uma dessas observações que são os pontos em laranja. Fazendo isso, eu estou conseguindo treinar um algoritmo que chega num conjunto de padrão mais próximo possível daquele que vai explicar a realidade desse conjunto de dados, certo? Então a mensagem é: colocar somente um conjunto de hiperparâmetros não é eficiente, eu diria, né? A ideia é que a gente treine muito mais, com muito mais hiperparâmetros diferentes para conseguir encontrar a melhor combinação desses hiperparâmetros no nosso conjunto de treinamento, tá? A outra se eu tenho uma linha que passa exatamente em cima de todos esses pontos aqui, significa que o meu modelo está overfitando, né? Então, qualquer ponto novo, ele vai ficar longe do predito.
Então a ideia é generalizar, mas generalizar de uma forma que não fique próximo a ponto de ele saber o valor real de qualquer um desses pontos que estão aqui em treinamento. Repara agora um N-estimators, que é um outro hiperparâmetro, com, ou seja, uma árvore, ou 300, que são treino de 300 árvores, para convergir, ou seja, para diminuir o erro, né? Repara que a linha vermelha ela está muito mais próxima de todos os pontos. Por quê? Porque você teve muito mais árvores sendo treinadas, logo você conseguiu entender o padrão por trás desses dados com muito mais, de forma muito mais acurada do que se tivesse uma única árvore sendo treinada aqui, com um único conjunto de hiperparâmetros, por exemplo. O que a Random Forest agora muda se comparada com esse outro modelo nosso aqui de Decision Tree? Primeiro, ela é uma evolução dos modelos de árvore, mas ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Qual é a vantagem da árvore primeiro, né? Então, repara aqui no nosso slide que a árvore ela é totalmente interpretável. Eu consigo saber na vírgula o porquê que ela colocou 26,5. É porque estava ventando bastante e porque estava sol, né? Já quando a gente vai para aquele modelo da Random Forest, que é uma evolução da árvore, o que acontece? Eu tenho um conjunto de treinamento, que é esse... aqui está como teste sample input, mas é o conjunto de treinamento, né? Então, esse conjunto de treinamento, ele é entregue para cada uma das árvores. Então, pensa que na Random Forest eu treino diversas árvores independentes entre si. E cada uma delas, então, tem uma predição, certo? Para uma série de regras específicas. Lembrando que aqui todas essas árvores elas vão ser treinadas com um conjunto de dados diferentes. E eu vou falar disso um pouco mais à frente. Ponto é, eu tenho, então, para cada uma das árvores, predições diferentes que são combinadas nesse Average All Predictions. Basicamente, é a média das médias. Então, pensa só. Eu tenho um objeto, por exemplo, que é uma garrafa de água. E aí eu peço para alguém descrever essa garrafa de água olhando para frente, olhando na frente dela. Essa pessoa vai descrever de certo modo. Quando eu peço para uma outra pessoa descrever a mesma garrafa d'água, mas olhando de um outro ponto, a perspectiva é diferente e ela vai trazer algumas vantagens se comparada com a descrição anterior. Essas observações, essas análises em cima da mesma garrafa, de pontos diferentes, combinadas, traz então uma descrição muito mais próxima da real. Esse é o mesmo fato, a mesma analogia usada aqui para as árvores. Pensa então que para conjuntos diferentes de treinamento, cada árvore vai encontrar um padrão. A combinação das respostas vai te dar uma resposta mais acurada. Mas você vai perder a interpretabilidade que existia antes, porque como que você vai voltar para as regras de uma média das médias, né? Então fica um pouco complicado. Então, a Random Forest trabalha num paradigma chamado bagging, que significa Bootstrap Aggregating. O que significa isso? A parte de Bootstrap, basicamente, é o que eu falei. Eu tenho um conjunto de dados inicial, então repara na figurinha do lado direito, eu acho que é mais fácil de exemplificar. Eu tenho um balde com todas essas bolinhas aqui. A Random Forest, para cada árvore, ela seleciona de forma randômica linhas e colunas da minha base de treinamento, que vai ser, nesse caso, as bolinhas aqui. Então, repara que a Sample 1 tem as bolinhas 1, 4, 6, 5 e 7. Algumas se repetem na próxima, mas outras não. É exatamente isso na analogia da garrafa. Então, cada uma das amostras está olhando de uma perspectiva diferente. Então, elas vão encontrar padrão um pouco diferente, mas que a combinação desses padrões traz para a gente uma medida muito mais acurada para uma predição com relação ao valor real. Tá?
Então aqui é uma outra figura que mostra isso. Pensa que eu tenho um dataset, eu faço a etapa de bootstrap aqui, né? E aí o aggregating no final, que é esse somatório. O aggregating é a média das médias, para te dar o output no final, tá? Então pensa que esse processo todo, ele tira a interpretabilidade, como eu disse, mas ele deixa muito mais acurado por observar muito mais no detalhe o conjunto de treinamento. Então eu tenho algumas percepções aqui, né? Ela cria árvores aleatórias para conjuntos também aleatórios de dados. É excelente para não cair num viés da base de treinamento. Por quê? Porque pega linhas e colunas aleatórias, né? Então eu posso dizer que ela é robusta para multicolinearidade também, né? Por conseguir quebrar as linhas e colunas assim e evitar, né? Que tudo rode ao mesmo tempo junto. Ela torna a predição mais acurada, pois visualiza o problema de diversas perspectivas. E aí, por fim, ela pode ser construída de forma paralela. Então, pensa que aquela construção das N árvores aqui, ela acontece ao mesmo tempo. Então, você starta isso e joga N jobs para o processador, vai haver a construção de diversas árvores e elas são combinadas somente no final. O que isso muda para o paradigma de boosting, né? Que no nosso caso a gente vai implementar o gradiente boost. Eu acabei de falar que ela é paralelizável, né? Isso não acontece mais quando eu estou falando do gradiente boost. Então pensa que eu tenho o dataset, eu não quebro mais em várias samples. Esse dataset inteiro vai passar para o processo de treinamento da primeira árvore. Feito isso, o algoritmo entende o que ele errou, entende no sentido de identifica quais são os pontos que estão mais errados, mais divergentes, e dá um peso maior para essa observação no próximo treinamento dessa árvore. O que isso traz de evolução para a gente? Pensa que um treinamento vai rodar 50 árvores. Na Random Forest, então, você tem árvores independentes. Então, ela pode errar no mesmo lugar várias vezes, por mais que você tenha conjunto de dados também aleatórios, né? O ponto aqui, conforme ela vai iterando, a ideia é que ela pese mais os erros e deixe de errá-los. Óbvio que quando ela pondera para errar menos aquilo que ela tinha errado no passado, ela acaba errando mais outra coisa. Mas a ideia é que ela vá calibrando. Então pensa que você está ajustando uma equação, né, de modo que cada um dos seus componentes consiga explicar ainda mais aquele conjunto de dados, e aí com isso você tenha êxito em predizer um valor real que você quer predizer. E aí a combinação acontece igual, a média das médias. Mas pensa que em 50 árvores, se no passo 20 eu já cheguei muitíssimo próximo do que é o real, o que vai acontecer as médias dos valores do 20 para frente vai refletir na média final para um valor mais próximo da realidade. Esse algoritmo, então, ele tende a overfitar mais fácil, mas ele também tende a performar melhor do que o paradigma de bagging ou do que a decision tree por ela só, né? Ok. Dado essa explanação aqui, temos o último algoritmo que a gente vai implementar na prática, que chama XGBoost, né, ou XGBoost. Esse cara aqui, ele do paradigma de boosting, mas ele trabalha com uma série de fatores que faz com que esse algoritmo seja muito mais robusto para qualquer treinamento. Então, olha só, algumas coisas que a gente não viu aqui no curso, mas que são essenciais. A gente não pode deixar o algoritmo overfitar, certo? Além disso, a gente precisa fazer tratamento de variável categórica, de variável numérica, a gente precisa tratar missing, a gente precisa fazer uma EDA, né? Coisas que são pré-requisito para a construção de um modelo. Que a gente não vai ver em detalhes também no hands-on, porque o foco está nas técnicas e não na parte de EDA. Ou na parte de feature selection, por exemplo, ou feature engineering. Que é basicamente selecionar as variáveis certas, né, as que mais dão explicabilidade daquele problema, e também
fazer a criação de novas variáveis que ajude a explicar aquele problema. Beleza, dado esse parênteses aqui, né, o XGBoost ele trabalha de forma paralelizável. Olha que ótimo. Então a gente tinha um boosting lá do Gradient Boosting que demorava mais do que a Random Forest, porque você precisa esperar uma árvore ser construída para treinar outra. Esse cara consegue fazer uma paralelização. Além disso, tem a parte de poda. Então a gente não falou em detalhes aqui, mas quando você faz um algoritmo de árvore, pensa que se ele tem muitas e muitas regras e quebra demais, numa profundidade muito grande, a ideia é que a gente analise isso e pode um pouco essa árvore em detrimento dela deixar de overfitar, tá? Ou seja, generalizar de forma mais próxima da realidade, né? Além disso, ele tem um cache awareness aqui. O que significa? Esse cara não vai estourar a memória. Ele fica observando como que está o desempenho da memória e aí age, né, de forma que não estoure a memória do computador na hora do treinamento. Ele regulariza também. Regulariza é uma forma de penalizar. Pensa numa equação, você tem betas, aí você penaliza esses betas também para evitar overfitting. É eficiente para lidar com missing data. Desculpa. O que é missing data aqui? Lidar com missing data, né? Significa que esse é um dos poucos algoritmos que você pode colocar o dado com o missing. Lembra que eu falei anteriormente que a gente precisava tratar o missing? Para os outros algoritmos precisa, para esse não. E muitas das vezes você tem uma variável que tem mais de 50% de valor missing, é um pouco ruim para a gente, né? Colocar uma média, uma moda, colocar um valor fixo, fazer um modelo para predizer aqueles valores, porque você tem menos dado com valor do que dado sem valor. Então, esse algoritmo é interessantíssimo nesse sentido. Variáveis com alta porcentagem de missing, talvez seria interessante usar um XGBoost e não aqueles outros algoritmos. Mas o que eu acho que é interessante ressaltar aqui em modelagem, você não treina uma técnica só e nem uma vez só a cada técnica, tá? Então é isso que é um pouco do recado que eu queria deixar para vocês. Por fim, ele também já aplica uma validação cruzada, que é um outro método interessantíssimo para evitar overfitting. Pensa em classes desbalanceadas, por exemplo, né, de um problema de fraude. A validação cruzada ela é um item muito interessante de ser usado para esse tipo de problema, tá? Então, dada essa exemplificação bem rápida aqui da teoria, né, só para a gente ter uma ideia, eu deixo meus contatos aqui. Então, digitem Lucas Roberto Corrêa no LinkedIn, vocês já me acham, ou digitem essa URL aqui, né? Quer me mandar mensagem, pode mandar. Tem aqui os meus e-mails, né? Então pode mandar em lucas.roberto.lrc@gmail.com ou manda também no e-mail da Trading com Dados, que é lucas.corrêa@tradingcondados.com. A Trading com Dados é uma empresa educacional minha, aqui com mais outros 2 sócios, que visa ensinar Data Science no mercado financeiro, mas não se limitando só ao mercado financeiro. Tem vários cursos bacanas e, inclusive, eu acho que eu vou acessar esse site aqui para vocês, ó, só para dar uma olhada no que tem. Então, repara no site da Trading com Dados aqui, a gente tem uns e-books bem bacanas, alguns artigos ligados ao mercado financeiro, datasets e também cursos, tá? Esses cursos são da nossa Academy, então tem introdução a Python, tem análise de série temporal, web scraping, inteligência artificial para o mercado financeiro, que basicamente é um composto aí de machine learning, né, em exemplos do mercado financeiro. Então, eu convido vocês a dar uma olhada no site, tá? E também dar uma olhada nos cursos e quem sabe tem alguma coisa aí que seja interessante para vocês para se aprofundar ainda mais nessa temática de aprendizado de máquina, tá? Então vamos lá, pessoal. Para o hands-on agora, eu vou usar o Jupyter Notebook, tá? Então como é que funciona? Vocês vão abrir aí o Jupyter Notebook também, ou pode ser o Colab, tá? Algum outro que consiga ter uma interface para programação em Python e já ir testando do jeito que o Jupyter Notebook faz, tá? Então, para quem está no Jupyter Notebook, vem aqui em New, Python 3.
Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um título nesse nosso notebook, né? Então, vou colocar praticando uma modelos, vou colocar assim, modelos regressores, tá? Acho que tá bom, modelos regressores. Aí vamos colocar aqui hands on. E aí aqui, gente, você sempre clica do lado, dá para mudar, né, o tipo da célula, vou colocar Markdown. Hands-on, modelos regressores. Vou colocar aqui Lucas Corrêa, que eu que estou fazendo a palestra. Beleza. Aqui, gente, a gente vai usar um dataset do Kaggle, tá? Então, onde está esse dataset? Tá nesse link, nesse endereço aqui, https://home-data.com/course/ml-course/data, tá? Então, se vocês colocarem esse endereço aqui no navegador, peraí que só tem um W a mais, tá? Então, olha só, voltando aqui, vou deixar corrigido, são 3 W só, né? Tem esse Housing Prices Competition for Kaggle Learning Users. A gente vai usar esse dataset porque ele é um dataset que contém dados de regressão, tá? Onde o output é um número real. Então, por isso que a gente vai usar esse cara aqui. É bom que é uma base já né, existente mesmo, uma base real, não é uma base fictícia. Aqui tem as descrições de cada uma das variáveis, mas aqui no nosso exercício, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai usar algumas variáveis só, não vamos usar todas, tá? Porque a intenção por trás de tudo isso é mostrar para vocês como implementar um modelo de machine learning, né? Na verdade, mais de aquelas técnicas que eu comentei nos slides, tá? Então, para isso, eu vou dar um import pandas spd. O que é o pandas? É a nossa lib para fazer a leitura de arquivos, tá? Então, olha só, eu fui aqui no Kaggle, em Data, aí eu baixei os arquivos, né, que estão aqui, ó, tem um download all, aí eles foram parar numa pasta minha, dessa pasta eu já fiz o extrair tudo, tá? E agora eu vou fazer a leitura desses dados. Então, eu vou colocar aqui que meus dados, que vai ser o novo data frame, ele vai receber dados igual a pd.read, aí ele já dá autocomplete, né? Read CSV, de quem? Eu vou passar ponto, barra, porque é o meu endereço lá, mas se vocês colocarem na onde está o endereço desse cara aqui, nem preciso fazer isso. Train.csv, tá? E o separador desse cara aqui é vírgula. Aí eu vou mostrar aqui para vocês o resultado. Dados.read de duas linhas, tá vendo? Então tem 81 colunas nesse dataset aqui, incluindo o ID e incluindo a variável resposta, que é sale price. A gente não vai trabalhar com todas essas variáveis porque eu quero diminuir ao máximo a complexidade. Porque olha só, se tiver dado categórico, eu preciso tratar o categórico fazendo uma hot encoding. Se tiver um dado categórico com cardinalidade muito alta, eu preciso tratar de uma outra forma. Não adianta fazer one hot encoding. Porque isso, cardinalidade muito alta, vai dar um problema de dimensionalidade, né, dos dados. Além disso, eu tenho que tratar missing, isso a gente vai ver aqui, né? Então, assim, a ideia é selecionar só algumas variáveis para a gente focar de fato na construção e treinamento das técnicas de modelagem, tá? Vamos lá. Então, eu vou escolher de forma arbitrária algumas variáveis. Então, eu vou chamar de dados1. Dados1 é igual a dados, abre duas vezes colchete, porque eu estou falando de um data frame, né?
E eu vou escolher esse total, B maiúsculo, SMT, SF maiúsculo. Essa é uma. A outra é ST de first, né? FLR, provavelmente é floor, SF. A próxima é GR live area. Tá? A próxima é full, com F maiúsculo, full bath. A outra é TOT, de total, né? RM, ABV, GRD. Não se preocupem porque depois é garage. Não se preocupem porque eu vou colocar tudo no português, depois vai ficar muito mais fácil de discernir as coisas aqui. Próximo é garage area. E, por fim, sale price, que é a nossa variável target. Ops, eu escrevi errado um aqui. Então, é TOT RMS ABV G, é isso aqui, agora foi, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui um dados.head de 1 e eu colocar transposto esse cara. Tá vendo aqui? Ops, dados 1, né? Que é o que a gente está mexendo agora. Então, isso daqui agora são as nossas variáveis, tá? Próximo passo, eu vou mudar o nome desses caras. Então, vou colocar aqui, renomear para português, tá? Então, dados 1 recebe dados 1.rename. Aí eu passo, quais são as columns. E aí, eu sempre passo qual é o nome da coluna, 2 pontos, o que eu quero que chame. Tá? Nome da coluna, 2 pontos, que eu quero que chame. E vírgula, tá? Então, são 8, né? 8. Então, acho que é isso mesmo. Vamos ver, vamos completar aqui. Então, a primeira é essa total aqui. Depois é a first floor. Depois é area. Full bath. Total RM aqui. E aí, pessoal, eu já peguei o que significa cada uma das variáveis e aí eu vou escrever no português aqui, tá? Para vocês. E sale price aqui por último. Tá, o que significa a primeira? É tamanho da área do porão. Tamanho, área, porão. O outro é tamanho, área, primeiro andar. O próximo é área útil acima do solo, acima solo. O outro é banheiros acima solo também. A próxima é número de quartos acima. Número quartos acima. A garagem cars aqui é garagem capacidade em carros. A outra é garagem capacidade não, na verdade estou copiando errado. O garage area é tamanho da garagem, tá? Tamanho garagem, simples assim. E esse cara aqui é a target, tá? Que é a nossa variável resposta. Beleza? Fez isso aqui, rodou, sempre Shift Enter, gente, é o que roda essa célula, tá?
dados1 ponto tail. Vamos fazer né, variar um pouquinho. Tá vendo? Então tem o tamanho do porão, tamanho da área do primeiro andar, a área útil acima do solo, número de banheiros, número de quartos acima, a garagem e capacidade de carros, tamanho da garagem e a target, o valor da casa, tá bom? Então são essas as variáveis explicativas para essa target aqui, tá? E é isso que a gente vai seguir aqui no trabalho. Beleza. Antes de fazer qualquer modelagem, a gente precisa dar uma olhada primeiro no dtype, ou seja, no tipo desses dados, né? De novo, se tiver uma variável categórica, a gente precisa tratar de outro jeito, enfim. Antes de fazer tudo isso aqui, gente, então quais são os passos de modelagem, né? A gente primeiro define o problema, né? Aí busca os dados, depois disso faz uma EDA, Exploratory Data Analysis, e assim, agora a gente deveria destrinchar aqui esses dados. E obviamente não só essas variáveis, mas todas as variáveis, né? Depois de destrinchar os dados com a EDA, é hora de fazer então Feature Engineering, que é criar novas variáveis, e Feature Selection para escolher o que realmente faz sentido de ir para o modelo. Então pensa que uma variável não discrimina nem um pouco a nossa target. Ela já é descartada, não tem por que manter uma variável que não discrimina nada na composição da nossa Analytical Base Table do modelo que vai ser efetivamente treinado, tá? Para ver o dtypes aqui é fácil, então é dados1.dtypes. Então você está vendo que é tudo inteiro, bonitinho, só variável numérica, né? Show de bola. Após isso, a próxima coisa que a gente tem que fazer é avaliar se tem algum valor nulo aqui, porque senão vai dar pau, tá? Então, para ver isso aqui é dados1, de novo, que é o nome do nosso data frame, isNull, abre e fecha parênteses, ponto N. Tipo, tem algum? Existe algum? Deu falso tudo. Logo, não tem nenhum, tá? Então, não precisamos tratar missing, não precisamos tratar variável categórica, né? Então, a gente tem aqui, enfim, o que eu diria que a Analytical Base Table pronta, né? Para efetivamente fazer o processo de modelagem. Agora, só falta uma coisa, né? Então, tendo em mente que a gente tem a Analytical Base Table aqui, é hora, então, de aplicar a divisão entre treino e teste. Mas o que quer dizer dividir entre treino e testes? E antes disso, tirar a variável explicativa, as variáveis explicativas da variável resposta, né? Primeiro, a gente não pode fazer um treinamento da variável resposta junto com as variáveis explicativas, porque a gente está, né, no mínimo, vazando a resposta aqui e não vai dar certo. Então, a primeira coisa aqui, alguns steps, né? Então, vamos colocar aqui, steps para fazer a modelagem, tá? Eu preciso, primeiro, dividir não, eu vou colocar como separar as vars explicativas da var resposta, tá? Esse é o primeiro passo aqui. Então, vou colocar um zinho aqui. Segundo passo, tendo isso, né? Segundo passo. Agora é hora de chamar o modelo de fato. Então, chamar o módulo do modelo, né? Fazer o import, na verdade, vou chamar assim. Fazer o import do modelo, tá? Beleza. Terceiro passo, depois disso, é fazer a chamada do objeto do modelo. Tendo a chamada do objeto do modelo, quarto passo vai ser fazer o treinamento mesmo do modelo, entre parênteses, o fit do modelo, tá? Tendo feito o fit do modelo,
qual que é o passo posterior a esse? Que é o 5 aqui. Análise da performance. Ou do erro, né? Enfim. Beleza, com esses 5 passinhos aqui, olha só, a gente consegue fazer o treinamento de um modelo, tá? Aqui, a gente vai usar treino e teste só, mas qual que é o ideal e o correto, tá? Sabe essa base que a gente tá usando aqui de treinamento, né? Essa train aqui? A ideia é, tem que ter um pedaço dela separado e guardado que a gente não vai ver de jeito nenhum. Então, quando eu quebrar aqui entre treino e teste, na verdade é treino e validação, tá? Por quê? Porque eu treino, eu valido um novo conjunto, escolho qual algoritmo é o melhor, e aí pego uma outra base que o modelo não viu em hipótese alguma, e aí testo nela. E o valor de lá vai ser o valor final da performance, tá? Mas aqui para o nosso caso, eu vou aplicar treino e teste do método do scikit-learn mesmo, sem ter uma base separada além dessa, tá? Mas sempre façam assim, treino, validação e teste, tá? 70, 20, 10. Acho que essa pode ser uma boa divisão aí. Mas aqui a gente vai aplicar, então, 70, 30, 70 para treinamento, 30 para o teste aqui, tá? E depois avaliar a performance dele. Então, qual que é o módulo, né, do scikit-learn que serve para isso? Chama Model Selection. Então, a gente vai falar from sklearn.model selection import train test split. Tá? Essa é a função responsável por quebrar o conjunto de teste entre treino e teste aqui. Tá? Como que é chamado desse cara? Eu vou falar que uma variável vai receber o x treino, outra vai receber o x teste, outra y de treino, outra o y de teste. Isso tudo é igual a quem? Train test split, que é essa minha funçãozinha aqui, e eu passo algumas coisas para ela. Primeiro eu tenho que passar quais são as variáveis explicativas. Ah, mas cadê as variáveis explicativas? Tipo, não está divididinho aqui, né? Só tem dados 1. Então vamos fazer isso antes. Se clicar aqui do lado e apertar A, ele sobe um aqui, né? Então qual que é o passo 1? Separar as explicativas da variável resposta, não é? Então vai ser esse passo aqui, que a gente estava esquecendo. Como é que eu posso fazer isso? Qual que é a melhor forma? Eu posso dropar do conjunto de dados 1 a target, e isso vira minhas explicativas. E depois passar para a target efetivamente o que é da target. Então eu vou chamar de expli, que vai ser as minhas variáveis explicativas, dados 1, certo? Que é o nosso data frame atual, ponto drop, e aí eu passo quais colunas eu quero dropar. Quero dropar target, e aqui eu coloco o eixo igual a 1, tá? Deixa esse cara embaixo bonitinho. Beleza. Então, minha explicativa aqui, é até bom dar uma olhada, né? Tá aqui somente as variáveis que não são, vou deixar as colunas aqui, que não são só as explicativas e não tem a target aqui de fato, beleza? É isso que precisa. Além disso, a minha target, eu vou chamar essa outra variável, recebe dados 1 de quem? A target, propriamente dito, tá? E aí você vai ter a target aqui também, tá vendo? Beleza. Deixar esse cara aqui. Agora eu tenho dividido. Tem a target e tem as explicativas. Com isso, continuando aqui, eu tenho que passar primeiro as explicativas para essa função. Depois eu vou passar quem é a target de fato, que é esse aqui. O meu test size, que é igual a 0.3 aqui. Então 30% vai ser para teste. E um random
state. Esse random state é como se fosse uma SAGE, né? É a metodologia como esse cara usa para dividir o treino e teste, tá bom? Beleza, feito isso aqui, ó. X treino tá aqui, tá vendo? X teste também são as variáveis explicativas, tá? E o Y treino tá aqui, que são as respostas, tá? Beleza. Então eu posso deixar até aqui x treino.shape, x teste.shape, tá? E o y treino.shape e y teste.shape, tá vendo? Beleza? Feito isso, esse aqui, então, era o passo, né? Vou deixar aqui, hashtag 2, tá? Lembra aqui? Não, na verdade aqui, separar as variáveis. Eu pulei aqui essa parte de xtreino e xteste. Então, vamos mudar aqui só para ficar certinho. O 2, eu vou colocar que é separar entre treino e teste, tá? Que na verdade seria treino, validação e teste. Aí o 3 é para fazer o import do modelo, 4 é para fazer a chamada do objeto, o 5 é para fazer o treinamento e o 6 análise de performance. Já vou deixar o 7 aqui. 7, salvar o modelo vencedor, tá? Beleza. Então vamos lá. 2, separou entre treino e teste, né? Então, a primeira aqui, isso. O 2 separou entre treino e teste. 3, fazer o import do modelo. Então lembra que a gente vai trabalhar, vamos trabalhar com as técnicas Decision Tree, certo? Random Forest, Gradient Boosting e XG Boost, tá? É isso que a gente vai fazer aqui. Primeira, então a gente vai aplicar o número 3, voltando aqui, fazer o import do modelo. Então é from sklearn.tree import decision tree regressor. Por quê? Porque é uma regressão que a gente está fazendo, beleza? Então lá, importou chamada do objeto, 4. Como é que eu chamo o objeto? Eu vou chamar de dt, decision tree, é igual a decision tree regressor. Lembra dos hiperparâmetros que eu comentei com vocês? Tá aqui, ó. Esse aqui são os hiperparâmetros, tá vendo? Tem algumas coisinhas aqui. A gente vai padronizar o seguinte. Eu quero que vocês depois pesquisem sobre tuning de hiperparâmetros, tá? Mas a gente vai deixar sempre o mesmo hiperparâmetro aqui só para avaliar quais são as performances dos algoritmos para um mesmo cenário igual. Beleza, então eu vou colocar maxDef igual a 4 e random state igual a 4,2. Feito isso, é a parte do treinamento de fato. Como que eu treino de fato? Chamo objeto.fit, passo sempre qual é o x de treino, qual é o y, qual é a resposta de treino. Feito isso, ele já treinou aqui, tá? 5, qual que é o 6? Análise da performance, não é? Lembra que é um processo, aqui é um modelo de regressão? E o modelo de regressão, a gente precisa avaliar por métricas de regressão. Existem o MSE, né, dentre outros, e o que a gente vai ver aqui
é o R quadrado. O R quadrado é quanto mais próximo de 1, mais próximo do valor real. Então é como se fosse a acurácia dos modelos de regressão, assim como a acurácia é dos modelos de classificação, tá? Então olha só, from sklearn.metrics, tudo que você vai ver de métrica tá nesse cara aqui. Então olha só, pode ver que tem a AUC, tem outras de classificação, F1 score, tá vendo? Tem muita coisa aqui, ó. Mean squared error, que é aquele que a gente viu nos slides. Tem o mean absolute error também, tá? Que é então, qual que é o erro absoluto, médio. E por aí vai. Tem uma porrada aqui. E o que a gente quer ver é o R quadrado score, tá? Então, para o R quadrado score desse cara, eu vou chamar R quadrado score, passando qual que é a minha resposta. E aí, qual que é o modelo? dt.predict. Qual é a resposta que o modelo dá, dado aqueles dados de treinamento lá, tá? Faço isso daqui, tá vendo? Ele tem um R quadrado de 0,73. Eu tenho que fazer a mesma coisa nesse modelo treinado para o X de teste, que é aquela basezinha separada, lembra? E aqui eu passo a resposta do teste também. Olha só, ele deu 0,7390. Deu até um pouquinho mais. Em geral, esse modelo de teste tem que dar menos, tá? Porque o algoritmo não viu. Aqui os valores estão próximos, mas eu daria uma olhada melhor. Eu não diria que esse modelo aqui está ok, tá? Eu daria uma olhada um pouco mais a fundo nesse cara aqui, interpretaria os hiperparâmetros, uma olhada nas variáveis, sabe? Algo mais a fundo. Mas ok, pra gente aqui serve só para seguir os passos. Então esse é o passo 6 de análise da performance. E aí o 7 de salvar o modelo que está aqui. Cadê? Salvar o modelo vencedor vai ser só depois de rodar as demais técnicas, tá? Então olha só, a gente tem R quadrado aqui desse cara, beleza, né? Eu vou rodar agora os demais modelos. Então vocês pegaram como que é a forma e como que é simples rodar um modelo? Então assim, o que é difícil é encontrar as variáveis, criar analytical base table, né? Fazer uma boa EDA dos dados, entender o que eles estão querendo dizer, qual é a história do dado, porque efetivamente rodar a modelagem é simples, né? Beleza, então a gente fez isso com a Decision Tree, é hora de fazer então com a Random Forest. Tá? Então, aqui eu já vou até deixar escrito Decision Tree. Beleza. E aqui é a Random Forest. Então, para Random Forest eu vou dar um from sklearn.ensemble import Random Forest regression. Feito isso daqui, qual é o próximo passo? Mesma coisa, chamada do objeto. RF, eu vou chamar Random Forest, vai ser Random Forest, passando maxDef igual a 4 e random state igual a 4,2. rf.fit, passando x treino, y de treino. Treinou, rf, r quadrado, né? R quadrado score de x, y, treino, vai ser random forest, ponto predict, de x, treino. Mesma coisa para teste. Beleza? Olha só. 7,9 aqui. Esse cara também me parece que ele underfitou, né? Então a gente tem sempre o overfitting, mas olha só o que é o underfitting.
ele está performando menos na base de treinamento do que na base de teste, tá vendo? Aqui está 0,79 e aqui está 7,7. Então esse cara também não tá ok quando acontece isso, tá? Mas beleza, fizemos esse cara aí, agora é a hora do gradiente boosting. Para o gradiente boosting, mesma coisa. From sklearn.ensemble import gradiente boosting regressor. Feito isso, GB é igual gradiente boosting regressor, max def igual a 4, random state igual a 4,2. gb.fit de x treino, y de treino. Então é sempre qual as explicativas, qual a resposta, tá? Ele treina. Aí a gente vai avaliar o R quadrado score. É igual sempre a resposta verdadeira, y de treino, e qual que é o GB, que é esse objeto predict dele do x de treino. 0,92, olha como subiu. Tava 77 o outro. Lembra que eu falei que esse tipo de modelo boosting, ele tende a ser mais performático? Isso aqui, gente, já é um caso diferente. Então veja só, nesse aqui existe um underfitting, né? Porque a base de treinamento está performando menos que na base de teste. No caso desse cara aqui, 0,92 de treinamento, 83, tá? Então isso tá, beleza, treinamento mais do que teste. E a diferença desse cara aqui tá 9, né? Mais ou menos 9% aqui. 9 pontinhos aqui. A pergunta que vem à nossa cabeça é, né? Esse modelo tá overfitando? Eu acho que responder assim de imediato com essa análise é um pouco complicado, tá? Eu diria que de 10 para cima, cara, é muito provável, né? Ou se esse cara bater 1 aqui, né? Se esse cara acertar tudo. Se esse cara acertar tudo, não tem o que falar. Tá overfitando. Mas se a diferença aqui tá muito grande, também é um forte indício de que tá overfitado, tá? A gente precisava olhar mais a fundo, mas pro exercício vamos considerar que isso aqui tá ok. O próximo, depois do gradiente boost, é o XG Boost, né? Lembra que é aquele cara fodão, né? Um cara muito bom. Então é from. Esse cara não é mais sklearn, né? É XG Boost. Alguns não vão ter o XG Boost aqui. Então vamos ver se eu tenho também nessa máquina nova aqui. XGB Regressor. Se eu não tiver, dá para instalar. Eu tenho. Mas quem não tiver, vai dar um exclamação pip install XG Boost. Assim, tá? E vai funcionar. Então vou deixar aqui também. Caso você não tenha o XG Boost instalado. Tá bom? E aí segue a vida. Mesma coisa. XG é igual a XG Boost Regressor. Esse cara aqui, max def, igual a 4. Random state igual a 42. Beleza? XG ponto fit de x treino e y treino. Beleza? Treinou aqui também. Mesma coisa. R quadrado score é igual a y
de treino xg.predict passando x de treino. Deu 97 esse cara. Então, acho que deu mais que o outro. Tá vendo? 97. Agora vamos fazer, estamos chegando no final já, né? Teste aqui. 97,81. Esse cara teve a menor diferença e teve o maior valor aqui, né? Beleza, esse cara ganhou aqui no teste, só que a diferença dele tá grande. Então eu consideraria esse cara como o melhor por enquanto, tá? Feito isso, tem o nosso passo 7, que é salvar o modelo e é um modelo vencedor, né? Então para isso é import joblib. Então essa parte aqui a gente chama de serializar o modelo, tá? E eu vou dar um joblib.dump de quem? Olha só o que tem que passar aqui. Tem que passar o objeto, file name, se faz compras ou não. Qual que é o objeto? Eu quero o XG, certo? Que é o ganhador aqui nosso. Qual é o nome? Eu vou colocar modelo vencedor conacid xg.pkl. PKL é o formato sempre de um modelo serializado usando joblib, tá? E aí o compras aqui igual, beleza? Salvou esse cara aqui, show de bola. Então, processo de treinamento finalizado. Treinamento morreu aqui. Treinamento e serialização do modelo. Ok. Acabou o treinamento. Agora, vocês podem me perguntar, mas e como é que eu faço para fazer uma predição num dado novo, né? Porque essa é a nossa intenção aqui. Então, pensa que eu tenho uma base nova, tá? Essa base, inclusive, pode ser a base de teste desse cara aí. A única coisa que eu preciso fazer, gente, é que qualquer dado novo tem que ter as mesmas características do que o dado antigo, tá? Do que o modelo que foi treinado. Então, as mesmas features, os mesmos tratamentos, tá? Então, vamos lá. Para isso, eu vou pegar o teste aqui. É igual a pd.readcsv de quem? ./home teste.csv, tá? Separador aqui, vírgulazinha. Beleza, olha só a minha teste.columns. Tem uma porrada de coluna aqui, né, que é as mesmas que tinham lá no início daquele conjunto de dados, certo? A ideia é pegar as mesmas colunas aqui, ó. Tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Vou chamar de teste 1 é igual a isso aqui, a teste. Mas aí, gente, eu vou rodar aqui para vocês verem uma coisa. Cadê sale price? Sale price é a resposta. Pensa que esse aqui é um conjunto de dados novo que está vindo de produção agora. Ele vai ter sale price? Ele vai ter a target? Não, ele não vai ter a target, né? Ele vai ter só as variáveis explicativas, certo? Então, teste 1 aqui agora, .head. Tá vendo? Tem as variáveis explicativas igual tinha o nosso dado zoom. Olha dado zoom. Só que já está com o nome modificado aqui, né? Então, deixa eu alterar o nome também. Esse mesmo rename que a gente fez aqui, precisa fazer para esse cara, né? E aí vai ficar igualzinho, ó. Então, vou botar aqui teste 1 é igual a teste 1. Tem target? Não tem target, né? Então, morre esse cara aqui. Tá? Feito isso daqui, vou mostrar de novo aqui o nosso teste 1.head.
Tá vendo? É esse cara aqui. E olha só como é que era o dado zoom.red. Mesma coisinha, certo? Mesma coisinha. Só que esse cara tem target, porque isso aqui era a base de treinamento. O nosso agora não tem mais target, é o que a gente quer descobrir, tá? Beleza. Vou deletar esse cara aqui. Tem esse cara, qual que é o dtype deles? .dtypes. Beleza. Tem uns floats aqui, mas tudo número, né? Sem problema nenhum. Mas vamos ver se tem alguma variável null. Então, teste1 ponto isNull ponto n. Opa, tem. 3 variáveis tem. Tá vendo? Tamanho, área, porão, garagem, capacidade de carros e tamanho garagem. Lembra que não vai funcionar? Aquela lá já não tinha, mas se tivesse a gente teria também, né, eliminado esses caras. Vamos botar para ver quanto tem. Então, para isso, é teste1 ponto isNull, de novo, mais ponto sum, que era a soma de tudo. Nossa, tem um valor só, tá vendo? Então, a gente vai fazer uma coisa muito mais prática, que é dropar esses caras. Então, teste1 vai ser igual a teste1 ponto drop NA, tá? Beleza. Agora, vamos fazer de novo o testezinho aqui. isNull ponto n. Beleza, tudo falso. Não tem mais dado que tenha, né, valor missing. Então é hora de fazer a predição. Então, fazendo a predição. Como que eu faço a predição? Eu tenho que fazer o load daquele modelo de novo, né? O modelo que foi salvo, que é o modelo que a gente salvou e foi escolhido no treinamento lá, né? Na parte que a gente fez depois a comparação de performance. Então, eu vou chamar de modelo underline salvo, tá? Esse cara vai receber um joblib.load de quem? Vamos olhar como que é o nome que a gente salvou o modelo aqui em cima. Modelo vencedor com nascid underline xg.pkl. Esse é o nome dele. Então ele vai receber aqui .pkl, tá? E aí quem é o meu modelo salvo agora? É exatamente o mesmo. Repara, o objeto é exatamente o mesmo, tá? Ou seja, ele tem tudo que foi treinado e colocado naquele objeto em memória naquela hora. Supondo que a gente tivesse desligado o computador e ligado de novo, esse joblib está guardado aqui, tá? Se você não serializar, desligou o computador, já era. Perdeu, né? Beleza. Agora é hora de fazer, de fato, a predição. Então, eu vou chamar, assim, de valor de venda, né? Ou de resposta, sei lá, target. Não. Vou chamar de valor predito. Isso é igual a modelo salvo. Na verdade, eu vou fazer de um jeito mais bonitinho. Então, pensa que o teste 1 é as minhas variáveis explicativas, né? Então, eu vou fazer assim, resultado é igual a teste1 ponto copy, tá? Vou fazer uma cópia desse cara. Beleza? Então, o resultado aqui, ó, olha só. Ponto head. Tá vendo? Tem as variáveis lá. Mas agora eu vou adicionar. Então, eu vou chamar de resultado. Estou criando uma nova variável chamada valor predito, que recebe quem? Meu modelo salvo, ponto que predict de quem? De teste 1. Por quê? Que são as minhas variáveis explicativas para esse cara aqui. Entenderam? Então, com isso, eu estou chamando o objeto que eu tinha salvo, estou mandando dar um predict em cima das variáveis explicativas que são iguais às do treinamento, estou salvando numa nova variável aqui. Tá? Feito isso daqui, olha só como é que fica o resultado .head agora. Tem as variáveis explicativas e tem aqui o valor predito. Ó, em comparação com a tabela
de treinamento, dados 1.head. Tá vendo, gente? Ó, mesma coisa, né? Só trocou a target aqui por o valor predito, tá vendo? Então essa é a base que vem de produção e que vai ser escorada. Esse processo aqui a gente chama de scoring, né, do modelo. Então, basicamente, com relação às técnicas, é isso que eu ia mostrar para vocês, tá? A ideia aqui era ser sucinto, então não ia entrar em muito detalhe, mas veja que com uma abordagem prática, né, e com passinhos como uma receita de bolo, né, que eu coloquei aqui, a gente consegue separar as variáveis explicativas da resposta, separar entre treino e teste, fazer o import do modelo, a chamada do objeto, o treinamento, análise de performance e salvar o modelo final. E além disso, escorar uma base nova se for necessário, né? Beleza, gente, acho que é isso. Depois eu vou deixar esse notebook aqui disponível, acho que o pessoal do congresso vai enviar para vocês. Eu já vinha tirando dúvida, porque essa aula é gravada, né, e eu vou estar disponível no chat. Mas, enfim, fiquem à vontade para me mandar mais alguma, mensagem, alguma coisa, né? E não deixem de acessar aqui o site da Training com Dados para conhecer mais cursos da gente, tá? E é o que eu falei para vocês, busquem mais conhecimento sobre, porque a área de Machine Learning, a área, né, de Data Science como um todo, ela está crescendo bastante e assim, é bem gratificante trabalhar nessa área. Espero que vocês tenham gostado bastante da palestra e muito obrigado. Tchau, tchau.